asas nas suas costas. Pelo contrário, a igreja primitiva, ela era banhada em problemas, banhada em dificuldades. Entretanto, Deus sempre levantou homens e mulheres sérios, que deram a sua vida pelo evangelho, que davam a sua vida pela doutrina cristã, que davam a sua vida pela noiva do Cordeiro. Por inúmeras vezes, Paulo, ele disse: eu não me preocupo com aquilo que vocês têm, a minha maior preocupação é a vossa alma, a vossa espiritualidade, o vosso caráter e a vossa conduta cristã. Paulo, ele não era mercenário, nem tampouco mercadejante da palavra de Deus. Pelo contrário, ele se gastava e se deixava gastar pela alma da noiva do Cordeiro. O grande problema é que a teologia paulina, ela seria rejeitada em boa parte na nossa geração, porque não é uma teologia triunfalista, não é uma teologia filosófica, não é uma teologia humanista, não é uma teologia antropocêntrica, cujo o homem está chegando quase em um status de divindade, e o soberano do universo tem que se encurvar perante os homens e lavar os seus pés. Não, quando nós observamos as 13 epístolas paulinas, Paulo, ele coloca o homem no seu devido lugar. Ele fala da depravação total, que o homem é pecador, que o homem é miserável, que o homem nunca conseguiria se achegar a Deus dando o primeiro passo. Está escrito que o próprio Deus, em Cristo Jesus, estava resgatando o mundo e atraindo a Ele. Deus te trouxe aqui essa noite para lhe dar um incentivo espiritual. Recorra às Escrituras, porque as Escrituras, estou sentindo Deus aqui, gente. As Escrituras é como um espelho que não revela o nosso corpo, a curva do nosso corpo ou a nossa roupa, mas revela o estado da nossa alma, o estado da nossa espiritualidade. E quantas pessoas entre nós que tem nome que vives, mas está morto há muito tempo, um coração dúbio, uma mentalidade dúbia, não sabe se quer Deus, se quer o diabo, se quer o mundo, se quer Jesus Cristo, se quer a luz ou se quer as trevas. Deus te trouxe aqui essa noite para lhe dar um incentivo espiritual. Se decida, rapaz, se decida, moça. Deus não te aceita em cima do muro. Deus é assim, ou é 8 ou é 80, ou é tudo ou é nada. Deus não quer apenas a sua alma, Deus também quer o seu corpo. Deus não quer apenas a sua alma e o seu corpo, Deus também quer o seu espírito. Ou se entrega totalmente, ou vai embora e se entrega ao pecado. Era essa a doutrina paulina. E na segunda carta à igreja de Corinto, Paulo deu as suas mais profundas declarações. Entre elas está: nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não nossa. É claro que Paulo vivia em uma cultura diferente da nossa, e era natural os grandes e poderosos da época pegar o seu tesouro mais valioso, esconder em um vaso insignificante de barro e enterrar debaixo da terra. O que Paulo está querendo dizer? O tesouro não está relacionado com os dons espirituais. O nosso maior tesouro não está relacionado com os dons ministeriais, profeta, pastor, doutor e etc. O maior tesouro que Deus colocou dentro do vaso de barro é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós, como seres mortais, como pessoas de carne e osso, que foi feito do pó e ao pó voltará, não devemos andar com o nariz empinado, com o peito de pombo. Nós só somos o que somos porque temos um tesouro aqui dentro. Eita! O valor não estava no vaso, o valor estava no tesouro dentro do vaso de barro. Deixa eu lhe dar um conselho: ninguém aqui foi feito de pedras preciosas, ninguém aqui foi feito de esmeralda, ninguém aqui foi feito de ouro e de prata. Então não tem necessidade de ficar pisando um no outro. Nós somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque temos um tesouro aqui, e esse tesouro é o evangelho do nosso Senhor e Salvador
eita, lá vai eu, Jesus. As pessoas pensam que o evangelho está relacionado a riquezas. O evangelho está relacionado a triunfos, a sucessos. Eu não sou ignorante, porque se Deus quiser abrir a janela do céu, Ele faz, Ele é soberano. Mas a palavra evangelho no latim é evangelium, que está relacionado com os reis, com os imperadores da época. Não era uma palavra desconhecida entre os judeus, entre os gregos, entre os reis e os poderosos. Era natural, quando o rei voltava com seu exército da guerra vitorioso, ele chamava um arauto, e o arauto fosse por toda a cidade declarando o evangelho, isto é, as boas novas, as boas notícias. E o nosso Jesus, é isso que Ele fez. O nosso Jesus não é rei, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele foi para a batalha, Ele foi para o campo de guerra e não precisou de exército nenhum. E o evangelho é isso. Enquanto os reis venciam os outros exércitos e chamavam o arauto para pregoar na cidade a sua vitória, o nosso Jesus venceu a carne. O nosso Jesus venceu o império das trevas. O nosso Jesus venceu o legalismo e a religião falida. O nosso Jesus venceu a cruz. O nosso Jesus venceu a morte. O nosso Jesus venceu o diabo. Então a mensagem do evangelho é essa. O nosso Jesus venceu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E por causa da sua morte e da sua ressurreição, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Essa é a mensagem do evangelho, que é o poder de Deus, é o tesouro que está dentro da nossa alma. Segundo, se o nosso tabernáculo terreno se desfizer, temos um tabernáculo no céu, eternos, não feito por mãos de homens. Paulo nos traz uma esperança profunda, isto é, como será a vida após a morte daqueles que professaram a fé em Cristo Jesus. A morte não é o final, a morte é apenas um passo para a eternidade. O que importa não é como morremos, se é de câncer, se é de bala perdida, se é de morte natural, mas sim a vida que vivemos enquanto estivermos nesse corpo. É mais joia vai a caçoia por a mão, é manaraga soia camandaraia, manto e a manaraga soia cai. E a questão que está em foco aqui não é ir para a igreja institucionalizada com seu CNPJ, é ser igreja. Fazer que Deus e os homens sintam em nós o bom perfume de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eita glória! Gente, observe as mensagens que estão sendo pregadas na nossa geração. As mensagens têm fama, têm sucesso, têm aplausos, em que você é o xodó de Jesus, em que você é o ponto fraco de Deus, mas não tem santidade, não tem cruz, não tem renúncia. É por isso que a maioria dos cristãos, os 50% é Nutella, crente meia boca, que quando está passando pelo vale amaldiçoa a Deus e diz que Deus não presta. É porque um evangelho sincero, de renúncia, de santidade, de eternidade não está sendo pregado. Mas eu venho aqui com um evangelho missionário. Mesmo que você morrer, mesmo que você tombar, Deus preparou um outro tabernáculo. É um tabernáculo eterno que Ele nos revestirá. Eita glória! É mais o levanto, a benagaçuia pô, e que vai amando a benagaçuia cai. Pregue o evangelho, encarne o evangelho, viva o evangelho, abraça o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para aqueles que foram salvos.
glória, a bondade e a beleza de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E talvez parece que isso está se perdendo no nosso cristianismo. E nós vemos homens e mulheres dizendo: não, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Sim, quando se trata de salvação, é só olhar para Cristo. Mas Paulo disse: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Isto é, precisamos de exemplos, precisamos de referências, não esses malandros gospel, esses picaretas espirituais. Precisamos de homens e mulheres, sim, que quando nos aproximarmos perto dele, nós vemos a face do Cristo glorificado. Homens que se entregaram mesmo ao Evangelho. Homens e mulheres que não têm medo do sofrimento. Homens e mulheres que gritam: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, não importa o que vai acontecer, eu estou nele e ele está em mim, e é isso que impera. Eita glória! Após Cristo, Paulo foi a mente mais sábia do cristianismo. Foi ele que pavimentou a estrada para que todos aqueles que aceitassem a fé conhecessem de forma profunda o que é encarnação, o que é justificação, o que é redenção, o que é santidade, o que é o verdadeiro Evangelho. Mas Paulo também passava por sofrimento. Paulo também passava por rejeição e oposição. Gente, eu não estou falando do perrapado do presbítero Lionel. Eu estou falando de Paulo, o doutor, o pregador e o apóstolo dos gentios. O homem que virou o mundo da sua época de cabeça para baixo. Não apenas por causa do seu QI, da sua intelectualidade, mas pela unção de Deus que estava derramada dentro da sua alma. Porque é assim, tem gente que não faz e se opõe àquele que quer fazer. E Paulo passava por isso. Diziam acerca dele que a palavra dele não tinha peso, até porque ele não era apóstolo com a mesma envergadura dos 12. Não andou com Jesus. Não viu Jesus na carne. Mas eles se esqueceram que Paulo teve uma revelação profunda do Cristo glorificado. Ao ponto que ele não conseguiu ficar em pé. Caiu no chão. E a partir daquele momento a sua vida mudou de uma vez por todas. Paulo não foi vocacionado por vontade humana. Não foi vocacionado pelos 12. Paulo foi vocacionado por Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. É por isso que ele não colocava marcha ré. As pessoas batendo, ele indo para frente. As pessoas batendo e ele pregando. Ele dizia: se pregam Cristo por inveja, se pregam Cristo para se opor, não importa. O que importa é que Cristo seja pregado. Amai, joiai, abantoiamanaraga suiacai. E o que me impressiona é que enquanto os falsos apóstolos, os ministros da injustiça, se gabavam pelo seu status, pelo seu sucesso, a marca do apostolado de Paulo não estava no status, não estava no sucesso, não estava em quantas igrejas ele abriu, quantas almas ele ganhou a Jesus Cristo, o nosso Senhor, mas sim no seu sofrimento. O sinal do apostolado de Paulo não era o sucesso,
mas um sofrimento. E tudo aquilo que ele deixou por amor a Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou falando de um fariseu, de um homem importante, cheio de riqueza, mas ele declarou: eu considero tudo como esterco para chegar ao conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deixa eu lhe dar um conselho espiritual. O sinal de um ministério profundo que Deus está abençoando não é o sucesso, não é o aplauso, não é quantos seguidores tem nas redes sociais, likes e comentário, mas sim o seu sofrimento e o que eles renunciaram por amor ao Evangelho da cruz. Porque tem muito, eita meu Deus do céu, tem muita gente pregando, vivendo um triângulo amoroso. Tem muita gente pregando, bebendo cachaça. Tem muita gente pregando, mas deixou a sua mulher por causa de uma novinha. Aí vem os apestanhados, cristão, começa a aplaudir. Vai ver a vida do camarada, rapaz. Tá mais sujo do que pau de galinheiro. Mas o verdadeiro sucesso ministerial está relacionado com o sofrimento e o que ele deixou por amor a Cristo Jesus de Nazaré. E por incrível que pareça, Deus não vai pedir um quarto da sua vida. Deus não vai pedir 3/8 da sua vida. Deus vai pedir tudo, ou é tudo ou é nada. Quem já entregou tudo para Deus, levante a mão e glorifique a Ele. Eita! Estamos no capítulo 12. Depois que Paulo defendeu o seu ministério, falou do seu sofrimento, estimulou a igreja à fidelidade, fez uma coleta para os judeus ali em Jerusalém, falou do arrependimento e da alegria cristã, da conduta do seu ministério. Ele desabafa, ele abre o seu coração, ele diz: conheço um homem, se fora do corpo não sei, se no corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao terceiro céu. E ouviu e viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito dizer. Mas há 14 anos, para ele não se exaltar pelas forças das revelações, foi lhe dado um espinho na carne. Aqui existem duas lições. A primeira é: há 14 anos Paulo estava chorando, sofrendo por causa do espinho que veio sobre ele. Mas isso não o paralisou, isso não o engessou. As feridas, o sofrimento, não importa se é de origem física ou espiritual, não conseguiu parar o grande missionário. Com espinho, ele ensinava. Com espinho, ele viajava. Com espinho, ele pregava. Porque a vida cristã não é uma sala VIP. Não é uma viagem a Hollywood. A vida cristã está relacionada com espinho. E esse é o incentivo que Deus nos dá aqui essa noite. Se o grande apóstolo recebeu um espinho em sua carne, mas não parou, porque algumas pessoas entre nós estão pensando em voltar para trás? Porque algumas pessoas entre nós, pela dor da sua alma, a dor do seu corpo, aquilo que perdeu está amaldiçoando Deus. Afinal de contas, Deus é o nosso servo? Ou Ele é o nosso Senhor? Algumas pessoas vão reclamar do que eu vou falar agora. Mas Deus é um Deus que destrói sonhos.
Você nunca ouviu isso, né? Deus é um Deus que destrói sonhos. Deus é um Deus que derruba projetos. Porque o que impera não é a nossa vontade. O que impera é a vontade dele. Exemplo, tá bom. Ezequiel era para ser o quê? Sacerdote. Deus o chamou como? Profeta. Ou você acha que Deus está subordinado aos nossos sonhos? Ou você acha que Deus está subordinado aos nossos projetos? Nós não mandamos em Deus, é Deus que manda em nós. Nós não determinamos aquilo que Deus deve fazer, é Ele que determina. Nós não declaramos, nós não profetizamos, nós não determinamos, é Deus que declara, é Deus que profetiza, é Deus que decreta e é Deus que determina. 14 anos ferido, gente. 14 anos sangrando. 14 anos sofrendo. Aí vem Paulo e diz, a nossa leve. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso de glória muito excelente. Gente, ele passou por naufrágio. Perdeu toda a fama, toda a pompa entre os judeus. Recebeu um chicote nas costas. Foi abandonado e traído pelos seus amigos. Mas no final da sua vida, ele escrevendo a Timóteo, ele disse, Timóteo, eu, Paulo, combati o bom combate. Acabei a minha carreira. E guardei a fé. Eita glória. Mantou. Repanto e abandagaçu e acai. O espinho agora, após a sua morte, seria arrancado, substituído pela coroa da vida. Deus me dá autoridade espiritual para dizer, com espinho ou sem espinho, o diabo não vai te parar. Com espinho ou sem espinho, o diabo não vai destruir a sua família. Com espinho ou sem espinho, os demônios não vão bloquear a sua chamada. Deus é bem maior. Deus é maior. O espinho massacrava Paulo por dentro. O jogava no chão em humilhação. Mas ele disse, por 3 vezes eu orei ao Senhor para que ele tirasse. Paulo com dor ainda orava, gente. Com espinho, após as revelações, ele ia para o caminho da oração. Então o espinho tinha como propósito fazer Paulo buscar a Deus. Para que ele não se exaltasse. Então quer dizer que Deus conhece a natureza humana? Qual era a fraqueza de Paulo? Arrogância, a vaidade, a soberba. Eu sempre digo, o espinho não era punição de Deus. O espinho era aspecto da graça divina
para preservar o caráter cristão e a espiritualidade saudável do doutor dos gentios, o levando para a oração. Deus não é ignorante. Deus não se encanta com as nossas palavras e performance. Deus nos conhece por dentro. Ele sabe a fraqueza de cada um aqui em sua individualidade. E lembre-se que as rosas também têm os seus espinhos. O espinho não é um ato punitivo de Deus. Ele tem por objetivo preservar a nossa alma, para que nós não nos exaltemos, abandonemos a fé, andamos com o peito de pombo, com a crista para cima. É por isso que tem algumas pessoas entre nós que será impactado pelo chamado divino. Receberá de Deus revelações profundas. Porém, para Deus preservar a sua alma junto com as revelações e com a chamada, Ele lhe dará um espinho. E esse espinho te levará a orar. Esse espinho te levará a se consagrar. Esse espinho te levará mais próximo de Deus. Ele estava sendo massacrado por essa dor. Era um sofrimento inimaginável. A princípio, a resposta de Deus para a oração de Paulo deveria ser: sim, eu tirarei o espinho da sua carne, até porque você já fez muito para mim. Você virou o mundo da sua época com meu espírito de cabeça para baixo. Doutrinou a igreja. Guardou a pureza da igreja. Ensinou contra os falsos profetas, os falsos apóstolos, falsa ciência e os falsos doutores. Eu sei o amor que você tem por mim e pela minha noiva, mas Deus disse: não. A pergunta é essa: estás preparado para ouvir o não de Deus? Está preparado para Deus não abrir aquela porta que você tanto pediu? Não venham pregar um evangelho triunfalista, esquece, isso daí deixa para David, Leonardo e outros mais. Eu vim trazer a igreja para uma realidade espiritual. Está preparado para ouvir a voz do Senhor gritando no seu coração: não vou fazer? Está preparado para Deus dizer: eu não vou abrir? Está preparado para Deus dizer: você não manda em mim, é eu que mando em você? O que impera aqui é uma grande discussão teológica, que não chegaram a um consenso. Afinal de contas, o que é o espinho na carne de Paulo? A resposta é: não me interessa. O que impera é o que vem após o espinho. As pessoas estão querendo achar pelo em ovo. O espinho eu não vou tirar, mas a graça. Mas a graça. Ô Paulo, a minha graça te basta, rapaz. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas.
Tolamai choiavagaséria, mantoreio, comandagaçuia cai. Nem sempre Deus vai tirar as montanhas. Ele nos dará graça para escalá-las. Deus não vai nos privar dos desertos da vida. Ele nos dará graça para atravessá-los. Deus não nos privará das guerras internas e espirituais. Ele nos dará graça para batalhar e vencê-la. Então, conselho: chega de ser esse crente mimado, com o objetivo de querer colocar Deus numa parede. O espinho veio, mas a graça também de Deus está trabalhando dentro da sua alma. E nessa noite Deus te trouxe aqui para lhe dizer: a minha graça te trará consolo. A minha graça te trará força. A minha graça te trará poder. A minha graça te trará revestimento. A minha graça te trará habilidades espirituais. Eu não vou te dar tirar os espinhos, mas vou lhe dar graça para suportar os espinhos. Se coloque de pé, por gentileza. Vocês podem cantar aquele mesmo hino que vocês cantaram? Pode. Canta então, por gentileza.